Olá, eu me chamo Verena Mello e a minha dupla é o Davi Oliveira e hoje nós vamos falar sobre o filtro NOT, também conhecido como o filtro rejeita-faz. Mas afinal, o que é o filtro NOT? Basicamente, ele é um filtro que atenua ou bloqueia faixa estreita de frequência, conhecida como frequência de rejeição, e permite a passagem das demais frequências fora dessa faixa. Ele tem uma largura de banda extremamente pequena. Um exemplo clássico, muito comum, é utilizar o filtro NOT de 60 Hz para remover o ruído da rede elétrica, principalmente quando vai fazer sinais biomédicos, como o EEG, o EMG. Sempre tem um ruído de 60 Hz por conta da rede elétrica. E em alguns países também, como Europa e Indonésia, esse ruído já vira de 50 Hz. Varia de acordo com o país. Aqui nós podemos ver o datasheet utilizado. Como podemos ver, nós utilizamos o TL082, até para simplificar na hora da segunda montagem, na parte do duplo T. Mas isso será posteriormente explicado mais à frente. Aqui nós temos os materiais utilizados, como sempre, resistores, capacitores, um gerador de função, osciloscópio, multímetro, um pouco TL082, protoboard e alguns jumps. Olá, estamos vendo agora, nesse slide, a imagem da montagem feita em laboratório do filtro NOT Sallen-Key. Então, esses componentes calculados aí foram para que nós tivéssemos uma frequência de rejeição ali em 60 Hz. Então, esse foi o nosso circuito montado em sala de aula, no laboratório. Nesse próximo slide, nós temos a montagem do Proteus desse mesmo circuito. Então, nós estamos utilizando os valores encontrados em aula no laboratório, né? Então, esses valores que vocês estão vendo aí no Proteus, colocados no Proteus, tanto as associações também, que vocês podem estar vendo de resistores, de capacitores, foram as mesmas associações que nós colocamos na vida real, né? No experimento real. Então, vou explicar cada um para explicar também o circuito, por consequência, né? Real. Então, ali nos resistores ali superiores da imagem, vocês estão vendo R4 e R1. Nós colocamos uma associação de resistores, como vocês podem estar vendo, né, de 10K e 1K, resistores em série, soma das resistências. Então, totalizando 11K. Por quê? O valor encontrado em cálculo era 11K. Então, não existe valor comercial de 11K para resistores. Então, nós fizemos uma associação para poder chegar nesse valor de resistência. 10K mais 1K, 11K. E nós encontramos esses valores 10K e 1K, propriamente dito. Então, ficou bem mais fidedigno. E vocês podem estar vendo que nós fizemos também essas associações nos capacitores para poder chegar nos valores mais próximos possíveis dos calculados, para garantir uma qualidade boa do nosso filtro NOT, certo? Então, para garantir essa qualidade, nós temos que ter valores bem precisos, o mais precisos possíveis. É claro que precisão 100% não existe, então, mas o mais próximo possível para ficar com mais qualidade, né? Mais rejeição ali na banda que nós queremos rejeitar, de 60 Hz, no caso. Então, ali nós temos o C1 de 120 nanofarad, que encontramos lá no laboratório, mas não encontramos outro capacitor com com o mesmo valor de capacitância de 120 nanofarad. Então, o que nós encontramos? Um capacitor de 105 nanofarad e outro capacitor de 15 nanofarad. Então, qual foi a nossa ideia para contornar esse problema? A gente associou eles em paralelo, associação de capacitores em paralelo, soma das capacitâncias, certo? Então, nós temos 105 mais 15, 120, totalizando ali para ficar igual. Essa é a composição do nosso filtro, para as capacitâncias ficarem iguais. Está correto? Nos resistores ali inferiores, vocês estão vendo que é R2 e R3. Deveria ser o ideal 22K, nós encontramos 21.76K. O importante também é que eles devem ser iguais, então 21.76K encontramos igualzinho ali o R2 e R3, com o mesmo valor, bem próximo ali, né? E o capacitor, que deveria ser um capacitor na teoria, né? Ali inferior, nós associamos dois capacitores, porque
o encontrado deveria ser 240 nanofarad. Então, para chegar nesse valor de 240 nanofarad, nós utilizamos um capacitor de 220, outro capacitor de 20 nanofarad, associação em paralelo, soma das capacitâncias, totalizando 240 nanofarad. Nesse próximo slide, vocês estão vendo o diagrama de Bode desse filtro que nós fizemos. Então, o importante ressaltar nesse diagrama são as frequências de corte, tanto a inferior quanto a superior, sendo a frequência de corte superior ali no canto inferior esquerdo, que vocês estão vendo, de 148 Hz superior. E a frequência de corte inferior, ali de vermelho, de 25.1, é onde tem ali a queda de 3 dB, certo? Que é uma das características do filtro Notch, que é se você tem um sinal ali, por exemplo, que você quer aquisitar, você quer eliminar o ruído de 60 Hz da rede elétrica, você, utilizando o filtro Notch, a qualidade do filtro, infelizmente você não vai eliminar apenas os 60 Hz. Esse seria o ideal, mas na vida real você não consegue eliminar apenas 60 Hz. Você pega ali uma faixa, então a vizinhança dos 60 Hz, tanto superior quanto inferior, você acaba eliminando também, acaba atenuando. Então é isso um dos fatores que a gente leva em consideração na hora de projetar o filtro. Nesse próximo slide, vocês estão vendo o gráfico analógico, né? Então, o gráfico da voltagem na frequência exatamente de 60 Hz. Então, nós colocamos 60 Hz ali para ver o quanto que atenuou o sinal, né? Na frequência de 60 Hz. Então, ali vocês podem estar vendo que no slide anterior era mais de 40 decibéis, certo? E aqui vocês podem estar vendo que um sinal de 1 volt pico a pico, que foi aplicado, né, pelo roteiro, lá, e também aplicamos na vida real, e aqui no Proteus também 1 volt pico a pico, foi atenuado aqui para 5.1 milivolt, certo? 5.1 milivolt. Na vida real, tanto aqui no filtro Notch, tanto aqui no filtro Notch Salenki, quanto no duplo T, nós não conseguimos uma paridade, não conseguimos esse valor de 5.1, por exemplo, aqui no filtro Notch Salenki, nós conseguimos um valor um pouquinho acima, mas isso se deve também tanto ao fato da fonte não fornecer exatamente 1 volt pico a pico, então ela pode fornecer um pouco mais, um pouco menos, tanto pelo fato da rede elétrica também, né, da imprevisibilidade, de não ser exatamente 60 Hz, pode ser que ela tenha a amplitude, então tudo isso são fatores que a gente, na vida real, se evidencia da realidade. Então você tem aqui, a gente encontrou um valor, né, na simulação do Proteus para atenuar em 5.1 milivolt, um sinal de 1 volt pico a pico. Na vida real nós conseguimos um pouco mais do que isso, como vocês podem estar vendo na foto ao lado. Bem, nós estamos agora o filtro Notch do tipo duplo T, nós utilizamos o TL0812, ou seja, 2 ampops em um só CI. A dificuldade encontrada na montagem foi que, como não é um ampop muito utilizado nas nossas aulas, nós utilizamos mais o TL081, então não foi tão trivial de se montar, é fácil de se confundir, certo? Mas fica bem mais compacto do que utilizar 2 amplificadores operacionais. Aqui estamos no próximo slide. Vocês estão vendo a simulação no Proteus com os valores reais que vocês viram na última imagem, né, no último slide. Então nós fizemos uma associação de capacitores que vocês estão vendo ali entre C4 e C2. Eu já vou explicar por quê. Bem, essa associação foi feita porque nós precisávamos do valor de 200 nanofarad. Como não tínhamos o valor de 200 nanofarad, não foi encontrado, nós utilizamos a associação de 100 nanofarad C4 C2. Então, dois valores de 100 nanofarad que nós encontramos. Associando em paralelo, nós temos 200 nanofarad, ou seja, o valor desejado ali. Os resistores, nós encontramos aqueles valores ali bem próximos do calculado, certo? Então, 26.83K. Então, nós precisamos de 27. E ali no R5, 13.5K. Nós precisávamos de 13.5K. Então, nós encontramos ali o valor, justamente para se aproximar o máximo, né, dos valores calculados, para poder nós encontrarmos um filtro de boa qualidade, se aproximar de uma qualidade boa. Nesse próximo slide, nós estamos vendo o diagrama de Bode. Então, nós temos a frequência de corte ali
canto inferior esquerdo, frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. 24.3 Hz, frequência de corte inferior, 141 Hz, frequência de corte superior, ali onde a banda de rejeição, né? 3 dB inferior, 3 dB superior. Importante frisar que em sala de aula nós encontramos valores muito próximos desses, não exatamente iguais, justamente aquilo já explicado, que lá na vida real, no experimento real, nós não temos os valores exatos até de frequência, então você pode colocar lá no seu instrumento 60 Hz, mas não é exatamente 60 Hz que ele está fornecendo. Então, os valores também de capacitores, nós não temos instrumento preciso para medir, então se você tem 100 nanofarad, mas você pode ter 99.2 e acreditem que isso faz uma diferença brutal na nossa configuração. A gente pensa que não faz diferença, mas faz muita diferença sim, esses zeros, esses valores quebrados, tal, que a gente calcula, não tem diferença, muita diferença sim. Então esse aqui é o diagrama de Bode, do nosso circuito duplo T. Nesse próximo slide, vocês estão vendo duas fotos, certo? Então, assim como a gente fez a análise lá no filtro Notch Sallen-Key, aqui também vamos fazer análise também. Então, essa foi a foto retirada lá do laboratório, né? E a foto do experimento do Proteus, para a gente dar uma comparação, né? Impressionantemente, aqui no 60 Hz fornecido, no Proteus, nós temos uma atenuação para 31.5 milivolts. E na vida real, nós tivemos uma atenuação para 20.1 milivolts. Isso me deixou intrigado, porque geralmente nós vemos o contrário, tanto é que no filtro Notch Sallen-Key, nós vimos exatamente o que é esperado, né? Que é o experimento real ser um pouco, o resultado ser um pouco diferente, né? Diferente assim, não esperado para não chegar naquele valor, né? Que chegamos de 5.1 milivolts, chegamos lá em 14.7, foi um pouco mais. E aqui foi o experimento real, assim, se o objetivo é atenuação, ele ficou melhor do que o simulado. Então, isso me deixou, eu fiquei impressionado, na verdade. Então, é uma coisa a se notar, é notável aqui no nosso experimento, aqui no duplo T, no experimento real ficou uma atenuação bem melhor do que na simulação do Proteus. Bem, é isto, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Boa noite, bom dia, boa tarde e muito obrigado.